Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos iniciar mais uma palestra, né, do nosso ciclo de palestras Psicologia com Vida. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Luciana, eu coordeno a graduação de Psicologia aqui da PUC, né, e junto com o professor Landeira, nosso diretor, nós pensamos esse projeto voltado à sociedade para conversar, né, para palestrar sobre diversos temas, que envolvem esse momento em que nós estamos aqui vivendo, né? Então, hoje, nós vamos ter aqui conosco a presença da professora Mariana. Eu já aproveito para agradecer, Mariana, pelo aceite do nosso convite. A professora Mariana, ela é psicóloga, mestre, doutoranda aqui do nosso programa de psicologia da PUC-Rio, psicologia clínica da PUC-Rio. E atualmente ela coordena, além de ser professora, né, do curso de especialização sobre transtorno do espectro autista, oferecido aqui pelo CCE, né, da universidade, pela PUC-Rio. Então, Mariana, você pode iniciar a sua palestra. Seja muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite e por estar com a gente aqui, né, nessa tarde, conversando, trocando ideias, trazendo um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada, Mariana, e fique muito à vontade. Mariana. Obrigada, Luciana, pela apresentação, pelo convite, né? Com muita alegria que a gente está aqui hoje participando desse ciclo de palestras promovidos pelo Departamento de Psicologia da PUC-Rio, né? Como você disse, num momento tão importante, né? Que a gente está precisando aprender sobre novas coisas para melhor lidar com a situação. Então, o tema que nós vamos conversar hoje, nesse ciclo de palestras promovidos pelo Departamento de Psicologia da PUC-Rio, é sobre o transtorno do espectro autista, né? Como ajudar no desenvolvimento das crianças durante a pandemia. E por que a importância, né, desse tema? As crianças, em geral, autistas ou não autistas, elas foram muito impactadas, né, com a chegada da pandemia, porque tiveram a sua rotina interrompida, né, inclusive escolar, de terapias também, no caso das crianças autistas, quer dizer, houve uma ruptura, né, não teve uma preparação para essa ruptura. Passados aí mais de 6 meses do início da pandemia, muitas dessas crianças autistas continuam sem as suas terapias, seja porque os profissionais não retornaram ao atendimento presencial em suas regiões, seja porque as próprias famílias, né, têm dificuldade de se deslocar ou têm receio por se deslocar nesse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia. Então, é importante a gente pensar como ajudar essas famílias, até porque muitas delas receberam esse diagnóstico de autismo agora, né, nesse momento da pandemia, ou um pouco antes. Então, como é que a gente pode ajudar no desenvolvimento dessas crianças nesse momento? Muito do que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, são dicas de estratégias que podem e devem continuar para além da pandemia, quer dizer, um conhecimento que serve não apenas para esse momento que a gente está vivenciando, mas para todo a vida da criança ao longo do seu curso de desenvolvimento. Bom, como eu disse, a pandemia mudou radicalmente a rotina das famílias, das crianças principalmente, né? E as crianças autistas, elas têm, uma das características, né? Elas têm prejuízos, déficits no seu funcionamento executivo. Então, isso significa o quê? Muita dificuldade em planejar as suas atividades de vida diária, em estruturar as atividades de vida diária. Esses déficits no funcionamento cognitivo dificultam a criança a planejar e organizar o seu cotidiano, né? A sua rotina diária. Então, o que a gente traz, né, como uma primeira dica, que é simples, mas que é de extrema importância, é estabelecer uma rotina com essa criança. E não só isso,
essa criança ter acesso a essa rotina, ou seja, a criança saber o que vai acontecer no seu dia a dia, para que ela possa se organizar, para que ela possa saber o que vai acontecer e até mesmo antecipar. O que significa isso? Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um quadro de rotina diária. Tem vários modelos, vários formatos possíveis, inclusive alguns disponíveis gratuitamente na internet, né, para download. O quadro de rotina diária é um suporte visual onde a criança ela vai ver o dia dela organizado, né, em manhã, tarde, noite. A gente ainda pode colocar como é que está o dia, está nublado, está chovendo, está sol. Quer dizer, a gente vai organizar junto com essa criança a rotina dela, da manhã, da tarde, da noite, e isso vai ajudá-la a conhecer essa rotina e a se organizar para o seu dia. E isso é importante também, né, porque muito frequentemente em casos de autismo, a gente tem comórbido ao quadro clínico, quadros de ansiedade. Então, você pode ter crianças muito ansiosas e que no momento atual essa ansiedade ainda está mais intensa. E essa criança, por exemplo, ela espera muito pelo momento de brincar no quintal da casa, por exemplo, que é na parte da tarde depois do lanche. Então, ela já acorda querendo, por exemplo, ir para o quintal. E aí você vai lá no quadro de rotina e mostra para ela com esse suporte visual: olha, agora não é a hora, vai ser de tarde, tá vendo? Depois do lanche. Então, isso ajuda também a criança a entender, se organizar e a antecipar o que vai acontecer do seu dia, tá? Outra coisa muito importante, deixar um tempo livre para a criança brincar. As crianças autistas brincam, gostam de brincar, podem brincar de uma maneira diferente, digamos assim, daquilo que uma criança não autista, neurotípica, brinca. Mas ela gosta de brincar, né? Só que são brincadeiras diferentes. Mas é importante que ela tenha dentro dessa rotina um espaço livre, um momento livre para essa hora de brincar. É possível que nesse momento livre se observe um aumento naquilo que, né, que a gente chama dos estímulos, das estereotipias, mas isso não deve ser para os pais um motivo de preocupação nesse momento. Por quê? Como eu disse, né, os níveis de ansiedade estão elevados, as crianças estão vivenciando um momento de estresse, de ansiedade, e esses estímulos, as estereotipias, são movimentos repetitivos, por exemplo, que podem funcionar como um mecanismo de autorregulação para a criança, ajudando ela a se concentrar melhor, a filtrar os estímulos sensoriais que ela está recebendo do ambiente, a acalmar o sistema nervoso dela. Então, é um mecanismo que pode funcionar como uma autorregulação visando uma calma a esse estresse e a essa ansiedade. Claro que esse tempo livre vai ser sempre com a supervisão de um adulto, né? Claro, para garantir a segurança da criança. A gente não vai deixar a criança sozinha no ambiente, até porque se ela apresentar alguma estereotipia que a coloque em risco, né? Algum movimento repetitivo que seja, né, vamos dizer assim, perigoso para ela, o adulto vai ter que intervir. Como, por exemplo, uma criança que gosta de escalar o armário, subir no alto do armário e se jogar, e ficar fazendo isso repetidas vezes, né? Isso coloca a criança em risco, então o adulto não vai permitir que isso aconteça, vai redirecionar a criança para uma outra atividade que promova para ela essa mesma sensação, que a regule, mas num contexto seguro. Então, é sempre importante a gente frisar que esse tempo livre tem que acontecer na presença, né, de um adulto que está ali observando para, se necessário, intervir, tá? E muito importante, brinque junto, né? Brinque junto com a criança. As atividades conjuntas, elas são o primeiro veículo para a aprendizagem. A gente aprende com o outro, a gente aprende a falar observando o outro falar. É assim que se desenvolve a linguagem, a reciprocidade. Então, brinque junto. A criança, ela vai aprender a brincar sozinha a partir do momento que ela antes brincou junto com alguém. Ela teve esse modelo de brincadeira.
Então, é importante o adulto também reservar um tempo dentro da sua rotina para brincar junto com a criança e aproveitar esse momento de brincadeira para ensinar, né? A criança aprende nesse processo, nesse mecanismo da brincadeira. Então, por exemplo, aqui é um brinquedo, né, na foto de martelinho com várias cores, né? Pino azul, laranja, vermelho, amarelo. Então, isso pode ser um momento onde a mãe vai ensinar as cores para a criança. Vamos bater no amarelo, amarelo. Agora o azul. Tem peças de Lego ali também, por exemplo, para encaixar, separar pelas cores. Quer dizer, se aproveita o momento da brincadeira para introduzir conceitos de aprendizagem, claro que sempre de acordo com a idade de cada criança, né? Agora, é importante dizer também que por algumas dificuldades sensoriais, que é uma das características, né, do transtorno do espectro autista, respostas sensoriais atípicas diante de determinados estímulos, então, você pode ter tanto uma hiporreatividade ou uma hiperreatividade, as crianças podem achar alguns tipos de brincadeiras mais difíceis. Então, vamos trabalhar com aquilo que a criança está motivada. E ela vai estar motivada a brincar do quê? Daquilo que ela gosta, daquilo que ela se interessa. Então, as interações do brincar devem partir das escolhas da criança, daquilo que a criança gosta de fazer, dos materiais preferidos dela. Então, por exemplo, se é uma criança que é caramujo, então vamos pegar o interesse dela e ensinar, por exemplo, na brincadeira, a contagem. Ah, vamos contar quantos caramujos tem? 1, 2, 3. Ah, vamos ver os tamanhos do caramujo. Tem pequeno, tem médio, tem grande. Ah, vamos brincar com o caramujo de levar para passear. Quer dizer, traz o interesse da criança, aquilo que ela gosta, para que a gente introduza a brincadeira e a aprendizagem. Muito frequentemente, né, os pais relatam o interesse, por exemplo, por carrinhos. Ah, meu filho só gosta de carrinho, só tem interesse por carrinho. Então, vamos começar a brincadeira pelo carrinho. E a gente pode ensinar na brincadeira variações. Então, se a criança só brinca com o carrinho indo para frente e para trás, ou virando o carrinho e girando a roda, vamos mostrar para essa criança outras formas de brincar com esse carrinho. Vamos construir uma rampa para esse carrinho subir, vamos atravessar uma pontezinha com esse carrinho, numa almofada, por exemplo. Vamos variar esse interesse restrito e repetitivo dela, introduzindo outras formas de utilizar esse mesmo brinquedo, tá? Uma outra coisa muito interessante que a tecnologia nos proporciona. Existem várias possibilidades na internet de se realizar passeios virtuais. Então, eu coloquei um aí de visita virtual a Ouro Preto, outro de visita a zoológico, por exemplo. Quer dizer, então vamos pensar, poxa, se é uma criança que gosta de animais, muito de animais, vamos levar ela para um passeio virtual no zoológico, vamos ver esses animais, vamos conversar sobre os animais, porque, olha só, a partir do interesse dela, a gente está abrindo um campo de possibilidade de interagir, de trocar, de perguntar, de estimular essa criança numa conversação. Porque se não for o interesse dela, talvez ela não engaje numa conversação, né? Se for um autista verbal. Mas se for uma criança verbal e que goste muito de animais, e você começa a perguntar, mas que animal é esse? Mas o que ele gosta de comer? Você já começa a desenvolver, a partir do interesse da criança, um estímulo de conversação também, tá? Uma outra dica, né, de possibilidade de desenvolvimento que é muito importante e a gente não pode esquecer. Realize atividades para o desenvolvimento motor da criança, motor grosso e motor fino. Isso é importante porque, né, o desenvolvimento motor, ele ajuda muito no desenvolvimento cognitivo, por exemplo. Então, a gente precisa ajudar essa criança a ter um controle corporal. Como? Vamos fazer atividades como pular, correr, pular corda, elástico, polichinelo, corrida de obstáculo, a almofada vale como obstáculo, né?
a gente vai criando atividades motoras para que a criança use o corpo dela. Chutar uma bola, jogar uma bola para o outro, né? Um senta numa cadeira, outro senta na outra, joga a bola, joga direto, quica uma vez no chão. Quer dizer, vamos trabalhar esse desenvolvimento motor. Motor fino, movimentos de precisão. Então, dependendo da idade da criança, pode usar tesoura ou rasgar o papel, né? Cortar o papel, colar adesivo, trabalhar esses movimentos, atividades de desenvolvimento motor são de extrema importância para as crianças, tá? E muitas das vezes as crianças autistas, elas têm dificuldades motoras. Então, mais do que nunca, né, elas precisam desse estímulo e desse desenvolvimento. Então, dentro dessa rotina diária, além do brincar livre, do brincar junto, né, introduza atividades também visando o desenvolvimento motor da criança. E importante, né, como muitas famílias, né, dependendo da região, das cidades, dos municípios, ainda estão em isolamento, né, sem a possibilidade de se deslocar muito pela cidade, tudo está acontecendo dentro de casa, né? A família não sai de casa. Então, organize a casa por áreas, setorize. Então, essa é a área do estudo ou da atividade estruturada, essa é a área do brincar, essa é a área das atividades sensoriais, onde vai ficar, por exemplo, massinha, aquela areia mágica, todos os recursos que se vai trabalhar o sensorial, o cantinho da música, e a área da alimentação, que é onde a criança almoça, toma café, lancha, janta. Isso ajuda a organizar também a criança no espaço. Você pode até colocar pistas visuais, né? Então, uma fotozinha da área do estudo, onde é a área do estudo, da área do brincar, igual aquela que você vai colocar no quadro de rotina, para a criança entender qual é o lugar da casa onde ela pode, por exemplo, fazer determinadas atividades. Isso ajuda também a ela se organizar e transitar pelo espaço até com um pouco mais também de autonomia, né? Outra coisa que é interessante também, que a tecnologia nos ajuda hoje, existem muitos aplicativos, tanto para celular quanto para tablet, né, que são jogos que ajudam no desenvolvimento das emoções. Então, o adulto pode, junto com a criança, claro, baixar esse aplicativo, né, são gratuitos, livres, e o adulto pode, junto com a criança, acompanhar, né, esse aplicativo, a história, por exemplo, do Michelzinho e as emoções, do arranca do pelos e emoções, de ansiedade, tudo. Quer dizer, são mecanismos interessantes para a gente trabalhar as emoções, porque as crianças autistas muitas vezes têm dificuldade na compreensão das emoções, no identificar as emoções no outro e em si mesmo, né, em controlar as suas próprias emoções. Então, às vezes, a criança pode ter um acesso de raiva porque ela não sabe nem identificar, por exemplo, que aquilo é raiva ou que ela está ansiosa. Então, é muito importante a gente ajudar essas crianças a também desenvolver suas emoções, a identificar as emoções e a reconhecer nelas próprias essas emoções, né? Então, quando a criança, por exemplo, estiver com raiva, a gente nomear, você está com raiva, eu sei que você está com raiva, eu entendi que você está com raiva. Você está nervoso, você está triste. Então, isso ajuda também a criança nesse processo de compreensão, né, do desenvolvimento das emoções. Uma outra dica para crianças um pouco maiores, né, que utilizam muito a internet ou até mesmo videogame, isso não é proibido, né? Mas uma maneira da gente evitar o risco e o isolamento por conta desse uso excessivo e inadequado da tecnologia, seja para acessar a internet, para assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, ou jogar um videogame, é fazer disso uma atividade conjunta, uma atividade familiar, né? Os pais jogarem juntos ou assistirem juntos um vídeo no YouTube, ou os irmãos. Então, a criança gosta de assistir um determinado clipe de música, por exemplo, um videozinho de música no YouTube. Então, coloca o vídeo junto com a criança e aproveita esse momento para dançar com a criança. Olha a atividade motora aí junta, né? Dança com a criança, trabalha imitação, bate palma, pula, aproveita para dar modelo de comportamento de imitação, imita a criança no que ela está fazendo. Então, nisso você está criando várias oportunidades de desenvolvimento de interação social, de imitação, de ampliação de repertório,
né? Joga junto com a criança para pensar em estratégias, por exemplo. Olha, mas será que essa é a melhor solução no jogo? Será que esse é o melhor recurso? Vamos pensar juntos para talvez ajudar essa criança a quebrar um pouco dessa rigidez cognitiva que ela eventualmente tenha. Então, assim, tem benefícios nisso também, se feito, né, de uma maneira conjunta, de fazer disso um momento familiar para se estar junto e aproveitar essa oportunidade também do desenvolvimento da criança. Muito importante também, né? Principalmente para as crianças um pouco maiores, talvez não tanto aquelas de educação infantil, né? Crianças de 2 anos, muito pequenininhas, mas crianças maiores, até mesmo na educação infantil ainda, crianças já com 4, 5 anos, procurar manter a rotina das atividades escolares na vida diária das crianças, porque isso ajuda a trazer um pouco da rotina da escola para dentro de casa, a criança manter um vínculo com a escola, então manter, se possível, um contato, por exemplo, semanal, uma vez por semana, de um amigo da criança que ela já tem algum vínculo prévio, né, na escola, e aí vale vídeo, telefone, qualquer meio que for, pode até mesmo gravar um vídeo ou um áudio no WhatsApp e mandar para o colega. O mesmo vale para a professora. Se a criança tem uma professora que ela tinha um bom vínculo, procure manter esse bom vínculo, esse contato. Nem que seja, vamos mandar um bom dia para a professora, grava lá o videozinho, pede para a professora mandar, se possível, um retorno também. Mas esse vínculo, né, com a escola, ele é importante, ajuda a criança também a acalmar, a entender que a escola ainda existe, né? Que a escola não desapareceu, que a professora existe, quer dizer, que isso ainda faz parte da rotina dela, ainda, né, que temporariamente num formato diferente do que aquele que ela estava acostumada. Outra coisa de extrema importância, né? Comportamento é comunicação. Todo comportamento, seja ele apropriado, né, ou inapropriado, é uma mensagem sobre como a criança está percebendo, tá, a sua relação com o ambiente. A criança, em geral, ela quer interagir apropriadamente. O comportamento inapropriado vem como resposta a alguma coisa que está acontecendo com a criança, seja interna ou externamente. Então, a gente precisa entender o ambiente, né, externo e interno. Por exemplo, se a criança está com privação de sono, com dor, com fome, com sede, o comportamento dela pode sair de uma maneira inapropriada, né? Se o ambiente não está respondendo às demandas adequadamente dessa criança, ela também pode responder de uma maneira inadequada. Então, as crianças, o seu comportamento vai comunicar alguma coisa, seja que ela está com algum desconforto, né? E ela está buscando uma forma de se regular para aliviar esse desconforto, que, de novo, pode ser uma privação de sono, pode ser dor, pode ser fome, sono, pode ser que essa criança esteja buscando a atenção do adulto, pode ser que essa criança esteja fazendo fuga a uma tarefa, uma demanda que para ela está excessiva, ou seja, está acima daquilo que ela, naquele momento, é capaz de dar. Pode ser porque a criança quer obter alguma coisa, um objeto, um brinquedo, um alimento. Enfim, são vários, digamos assim, as funções de um comportamento da criança com essa intenção, né? Ou melhor, com essa função, tá? E aí, eu queria entrar num ponto que tem sido assim, uma dúvida muito frequente dos pais, nos relatos, nesse momento, então, que a gente está vivendo, isso tem acontecido muito. O meu filho, a minha filha, está fazendo uma birra ou é uma crise, né? Um meltdown? Existe diferença de um para o outro? O que é birra, né? E o que é a crise? O que é o tantrum? O que é o meltdown? Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso para saber como a gente pode ajudar a criança em um ou outro cenário, porque as estratégias são diferentes, tá? Bom, então vamos lá. A primeira coisa, né, que diferencia a birra de uma crise é que na birra existe uma intencionalidade, tá? A birra, ela é uma explosão de raiva ou de frustração. Então, é um comportamento de choro, de grito,
de agressividade, às vezes, né, em relação a si próprio, autolesivo, ou em relação ao outro heterolesivo, mas que, embora muitas vezes aconteça, quando a criança está cansada, com fome ou não se sentindo bem, essa birra, ela é intencional porque ela é direcionada a um objetivo, ou seja, a criança está buscando algo. Ela geralmente vai acontecer quando a criança quer, por exemplo, obter alguma coisa, ou um objeto, ou um brinquedo, ou uma comida, ou mesmo chamar a atenção do adulto, né? Então, pode ser resultado da frustração, da criança não conseguir aquilo que ela deseja, ou não poder fazer aquilo que ela deseja, como, por exemplo, ela queria ficar brincando e está na hora de estudar, ou ela queria ficar mais tempo andando de bicicleta e acabou o tempo, ela precisa retornar para casa, ou até mesmo porque ela não consegue comunicar aquilo que ela quer, então ela fica frustrada diante disso. Então, a birra, ela tem essa intencionalidade, ou seja, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo muito claro de que a criança quer conseguir algo com aquele comportamento, né? E por isso ela acontece quando tem, né, aquilo que a gente chama audiência, tem plateia, tem público, ou seja, tem outra pessoa ali. Ela não vai acontecer quando está cozinhando, quando a criança estiver sozinha, a birra, porque é relacional, ela quer algo do outro que o outro não está dando para ela. Seja a atenção, um objeto, uma diminuição da complexidade da tarefa, quer dizer, é algo que acontece nessa relação. E o comportamento da birra, ele vai ser reforçado pela consequência. Então, por exemplo, né, a criança quer um biscoito e a mãe não dá acesso a esse biscoito, porque não está na hora de comer biscoito, enfim, não importa. A criança quer o biscoito e a mãe diz não para o biscoito. A criança vai, grita, se joga no chão, bate na mãe, chora, enfim, apresenta algum comportamento dessa ordem. Se essa mãe dá o biscoito para a criança, o que essa criança vai aprender pela consequência? Que esse comportamento, ela consegue a função que era obter o biscoito. Então, assim, a criança nunca, numa birra, ela nunca pode conseguir atingir o objetivo dela com a birra. Porque se ela atinge esse objetivo, ela vai ser reforçada, esse comportamento vai ser reforçado pela consequência, ou seja, vai aumentar a probabilidade futura desse comportamento se repetir. Eu jogo no chão, eu ganho biscoito. Eu choro, eu ganho atenção. Né? Eu choro, eu fujo da tarefa, me dão uma coisa mais divertida para fazer. Então, a gente precisa, para cada uma dessas funções de comportamento de birra, né, ter que ter em mente uma coisa: a criança não conseguir o que ela quer com aquele comportamento. Então, se a criança está fazendo uma birra com o objetivo de conseguir a atenção do adulto, o adulto não pode dar atenção para a criança, ele tem que ignorar ativamente. Porque se o adulto fala, para de chorar, se o adulto começa a dar atenção, dar bronca para a criança, pronto, reforçou aquele comportamento dela, cujo objetivo era justamente chamar a atenção do adulto. Se o objetivo for obter algo, a criança pode, o adulto tem que dizer, não vou te dar, não está na hora, agora não é hora, agora é hora de outra coisa, o biscoito agora não. E desvia a atenção da criança para alguma outra coisa. Então, tudo vai depender da finalidade. Mas o ponto-chave aqui é que a criança nunca pode conseguir o objetivo dela por meio de um comportamento de birra, porque senão você estará, né, adulto, reforçando esse comportamento com essa consequência de dar à criança aquilo que é o objetivo dela, mediante esse comportamento de birra, tá? Com relação à crise, né, ao meltdown, o que diferencia aqui é o quê? É involuntário. A crise, o meltdown, é uma tentativa do corpo, do organismo, obter equilíbrio, gastando uma energia. Então, a criança vai apresentar comportamentos extremos, muito parecidos com o da birra. Gritar, agressão, comportamento repetitivo. Quer dizer, o comportamento em si que se observa, né, o comportamento observável é o mesmo, gritar. Então, a criança pode gritar na birra e pode gritar no meltdown. O que vai diferenciar um comportamento do outro? A função desse comportamento. Aqui, na crise, esse comportamento ele é resultado, geralmente, de níveis elevados de estresse, de uma sobrecarga sensorial,
emocional, de informações, ou seja, um excesso de estímulos, de demandas a serem processadas pelo cérebro da criança. Então, é como se fosse o seguinte, né? Eu costumo dar esse exemplo. Um copo cheio de água, o copo está cheio. Qualquer coisa que entre vai transbordar. Então, é um pouco disso, né? No caso do meltdown. E eles podem, e muitas vezes, são cumulativos, ou seja, a criança vai acumulando essa sobrecarga ao longo da semana, ao longo do dia, ao longo das horas, o copo dela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chegou no limite, transborda. Então, às vezes, não é uma coisa que aconteceu naquele momento, especificamente, que vai gerar o meltdown, naquele minuto, mas um processo cumulativo que veio, por exemplo, às vezes, ao longo da semana ou ao longo do dia mesmo da criança, tá? E outra coisa que muitas vezes pode gerar um meltdown, uma crise, é a imprevisibilidade, acontecer alguma coisa fora do esperado, uma mudança na rotina. Isso também pode desencadear uma crise. Um copo que cai no chão, um professor que falta aula e não vai ter aula do professor, por exemplo. A criança almoça num determinado horário, naquele dia não tem o almoço porque a criança foi ao médico e o almoço não aconteceu. Essa imprevisibilidade, tudo isso pode gerar meltdown. Por isso, é sempre importante, na medida do possível, antecipar os acontecimentos para a criança autista. E a crise, ela vai acontecer, diferentemente da birra, independentemente de você ter alguém da plateia, da audiência, ou seja, essa sobrecarga, esse copo que transborda, vai acontecer quando o indivíduo está sozinho. Né? Alguma coisa ali que vai indo, então assim, não é uma questão do outro, né? É o indivíduo com o seu próprio funcionamento. E a criança, ela não tem controle sobre a crise, ela não tem controle sobre esse meltdown. Então, estratégias que funcionam, por exemplo, para acessar a birra, não vão funcionar para acessar um meltdown. Por exemplo, né? Aqui a gente estava falando da birra. Se a criança se joga no chão, grita porque ela queria o sorvete, você quer ver a birra parar na hora? Dá o sorvete para a criança. A gente sabe que não pode fazer isso, senão a gente está reforçando o comportamento inapropriado, né? Ao fazer isso. Mas se você dá o sorvete para a criança, ela vai parar a birra na hora. Por quê? Porque era o que ela queria. Então, intencionalidade. Comportamento atingiu o objetivo dela. No meltdown, você pode dar o sorvete, você pode dar o que você quiser, que não vai funcionar. A criança não vai parar. Depois que o meltdown se inicia, o que tem que ser feito é deixa o corpo gastar essa energia. Às vezes, acomodações sensoriais são necessárias nesse contexto, né? Então, como é que a gente pode ajudar uma criança em casa quando ela estiver com uma crise, quando ela estiver com um meltdown? Primeiro, não tem como a gente interromper um meltdown. Na birra, você interrompe fazendo o que a criança quer. Ela vai parar na hora. Né? Mas no meltdown não tem como, de novo, né? É a tentativa do corpo obter equilíbrio gastando energia. Então a gente precisa nesse momento deixar esse tempo passar, garantindo a segurança da criança para que ela não se machuque até que essa energia seja gasta. Então seja empático, acolha e fique próximo. Diga, eu sei que você está em crise, estou aqui. Eu sei que você está em crise, estou aqui. E fique próximo, né, na medida do possível, porque a depender da sobrecarga que a criança está, se você se aproximar muito dela, tentar abraçar ou pegar, ela vai agravar esse meltdown, né? Naquele momento, só fique próximo, sente-se ao lado, sente-se no campo de visão da criança, para a criança saber que você está ali, que você está junto com ela. Tá? E, de novo, garantindo a segurança. Não fique fazendo perguntas demais. Por que você está assim? Ou então, para de chorar, fique calma, está tudo bem. Não, o que aconteceu? O que foi? Porque nisso você está dando mais demanda para a criança, está dando mais informação. No meltdown, não pode chegar mais informação. Essa informação tem que cessar e a gente tem que esperar a criança acalmar. Ao invés de ficar fazendo isso, tente estratégias que você orientar como se acalmar, por exemplo, que você já pode ensinando a criança previamente, né? Quando estiver nervoso, respira, respira. Aí você pode sentar perto da criança, respira, respira, respira. Ou colocar uma música que você sabe que acalma a criança nesses momentos de crise. Quer dizer, tenta fazer aquilo que você sabe
que funciona para acalmar. Por isso que é importante esse item 5, que é desenvolver uma rotina, um roteirinho seu, um kit, né, para acalmar a criança. Porque até mesmo depois que essa energia foi gasta, quer dizer, depois que esse meltdown passa, a criança ainda vai precisar de um tempo para se acalmar, para voltar para o prumo dela, digamos assim. E para evitar a crise, procure identificar qual é o padrão de comportamento, qual é o gatilho, ou seja, o que dispara a crise, como que essa crise escala. Então, por exemplo, eu sei que quando meu filho começa a rodar muito em torno dele, dali ele entra no meltdown, ou quando meu filho faz muito flapping, ou quando começa muita ecolalia. Quer dizer, cada pai e mãe vai começar a observar o que pode ser gatilho, né? E o que pode eventualmente estar se apresentando como um padrão de comportamento que antecede, digamos assim, uma crise. Para quê? Para você já iniciar essa rotina de acalmar antes do meltdown. Você intervir antes, né? De uma maneira preventiva. E muito importante, né? O adulto precisa permanecer calmo durante a crise. O meltdown, a crise, é muito angustiante, tanto para quem vivencia, quanto para quem está junto, para quem assiste. Então, a gente precisa, enquanto adulto que está com essa criança, entender o que é o meltdown, se manter calmo, porque a nossa calma vai ajudar a criança. Se a criança vê no adulto, ao invés de ela ver uma pessoa empática, que está acolhendo, que está ali para ajudar, ela está vendo alguém que está mais desorganizado ou tão desorganizado quanto ela. Então, muito importante nessa hora, o adulto se manter calmo. Tá? E existe uma outra forma, né, que a gente fala muito no meltdown, na crise, que é essa explosão do comportamento, mas existe o shutdown, né, que é uma implosão, assim, digamos assim, que é um desligamento. O que acontece no shutdown, né? A criança, ela pode se retirar parcial ou totalmente do mundo ao seu redor, não responder mais à comunicação, retirar-se para o quarto, deitar-se no chão, ficar muda, sem responder. Muitas vezes, um excesso de exposição à interação social pode causar no indivíduo autista esse shutdown. Então, às vezes, a crise ela vai se manifestar também dessa forma, né? E além das estratégias que a gente comentou anteriormente do meltdown, no shutdown, a gente precisa respeitar esse momento da criança. Tem indivíduos autistas que gostam de ter alguém perto deles no shutdown. Outros que não querem ninguém próximo. Então, como a criança, né, a gente precisa observar até pela questão da segurança, a gente vai ver de que maneira a gente pode ficar próximo sem que isso a prejudique, tá? Mas é importante entender que muitas das vezes a crise ela pode vir um shutdown também. E aí, saindo um pouco desse tema, né, entrando na questão da linguagem, da comunicação, né, que é uma outra coisa que as crianças, os indivíduos autistas, né, têm dificuldades e que caracterizam o transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa promover oportunidades para essa comunicação acontecer, né? Como? Coloque brinquedos que a criança deseja, comida, objetos, né, o que for fora do alcance dela, no alto, para que ela não tenha acesso, ou numa caixa transparente, mas que ela não consiga abrir, que ela precise da ajuda do outro. Ou seja, crie oportunidades para que essa criança venha até você, comunique o que ela quer, venha te pedir ajuda, seja verbal ou não verbal, né? Seja apontando pelo meio de gestos, seja pela fala, seja pela comunicação alternativa. Porque é uma fala muito comum, né, dos pais: meu filho é muito autônomo, ele faz tudo sozinho. Se eu deixar, ele faz tudo sozinho. Então, a gente tem que criar oportunidades para que essa criança tenha a possibilidade de comunicar o que ela quer, o que ela precisa, o que ela deseja. E muito importante, né? Capture a atenção da criança antes de começar a falar com ela. Se a criança estiver andando de um lado para o outro, girando, fazendo outra coisa, não é hora de você falar com ela, porque ela, muito provavelmente, ela não está com a atenção direcionada a você. Então, antes de começar a falar com a criança,
captura a atenção dela. Como? Né, como está nessa foto aí. Se aproxime fisicamente da criança, se posicione na altura dela, posicione o seu rosto na altura do rosto da criança. Quer dizer, se coloque numa posição de captura de atenção. Deixe a criança saber que você vai falar, ela tem que prestar atenção. Você pode dar dicas, como, por exemplo, colocar a mãozinha no ombro da criança, ou falar, fulaninho, escute, preste atenção, dê essas dicas para a criança entender que aquela hora é o momento que ela tem que parar e olhar para você para prestar atenção, porque você vai falar, vai comunicar algo para ela e ela precisa estar prestando atenção. Ainda no desenvolvimento da linguagem, use frases curtas e simples para se comunicar, né? Então, não é João, pega a bola, traz para a mamãe, coloca aqui. Muito complexo. João, a bola, pega. Frases curtas e simples. Reforce a aproximação de palavras. Então, se a criança tem dificuldades para falar, ou está aprendendo a falar, e ela quer falar carro, que ela está vendo o carro, ela quer pegar o carro, e ela fala não fica falando carro, fala carro, filho, carro. Não, se ela falar com a intenção de falar carro, você já reforça, falar carro, carro, entendi, carro. A gente tem que motivar essa fala a vir, e não dificultar a fala a vir, né? E alimenta a linguagem, nutre a linguagem. Então, a criança fala, o gato da porta. O gato atravessou a porta. Eu vi, o gato atravessou a porta. Quer dizer, ajuda a criança preenchendo com a linguagem certa, mas sem ficar corrigindo. Não é assim que fala, fala assim. Não é corrigir a criança, né? É dar um modelo, alimentar, nutrir essa linguagem. E estabeleça um sistema de comunicação funcional, porque se a criança não tiver uma forma de se comunicar, ela vai fazer isso por meio do comportamento. E esse comportamento pode ser um comportamento inapropriado, pode ser um comportamento agressivo. Então, dê possibilidades, né? A comunicação alternativa está aí para nos ajudar nesse sentido. Existe um quadro de escolhas, né? Onde, por exemplo, na tira aqui de baixo, você tem aquilo que a criança, em cima, você pode escolher o que ela vai fazer nesse momento. Olha, você pode assistir TV, nadar, ler ou andar. O que você quer fazer? Aí a criança foi lá, retirou e colou aqui, que ela quer ler. Então, você dá escolha para a criança, por exemplo, do que ela quer fazer, do que ela quer brincar, do que ela quer comer de lanche. Você quer banana, uva ou biscoito? A criança vai lá e escolhe. Isso para criança não verbal funciona muito bem. Ela vai escolher na figura aquilo que ela quer. Então, a comunicação alternativa ajuda muito nesse sentido também. Estimule a autonomia com pistas visuais na atividade de vida diária. Aqui, por exemplo, tem uma pia, né, a torneira com a escova de dente, e aqui o passo a passo para escovar o dente, para a criança aprender o que ela precisa fazer. Suporte visual funciona muito bem para criança autista. Aqui uma história social, escovando os dentes. Tem várias histórias sociais disponíveis gratuitamente para download na internet sobre os mais diferentes temas. Então, essa de escovando os dentes. Coloca a pasta, escova em cima, embaixo, lados e frentes, língua, gargarejo, guarda muito bem. Então, você pode mostrar isso para a criança, estimulando a autonomia dela, e aqui com um exemplo, né, de escovar os dentes, mas pode servir para alimentação, para uma série de outras rotinas, para tomar banho, dependendo da idade da criança também. Uma coisa que funciona muito para ajudar no desenvolvimento e melhora de comportamento é o sistema visual de reforçamento positivo. Então, de novo, você tem aqui a escolha, né, o quadro de escolhas com as possibilidades. Olha, o que você quer fazer? Você quer biscoito, você quer brincar comigo, você quer leite, você quer brincar com a bola. A criança pega, escolhe e coloca aqui. Eu estou trabalhando pela bola. Então, tá bom, para você conseguir a bola, você vai ter que conseguir 3 estrelas. Cada estrelinha dessa é resultado de um comportamento apropriado. Então, por exemplo, isso você vai combinar previamente com a criança. Olha, se você sentar na mesa e comer a sua refeição sozinho, ganha uma estrelinha. Escovou o dente sozinho, outra estrelinha. Então, a criança vai juntando as estrelinhas, depois de 3 ela ganha a bola.
Isso tudo, né, esse combinado aqui do que ela está trabalhando, o que significa cada uma dessas estrelinhas, tem que ser combinado previamente com a criança. Quando a gente fala de comunicação, nunca assuma nada. Por quê? Porque a criança pode não entender as regras que você está falando, ela pode ter te escutado, mas não ter compreendido, ela pode ter compreendido as regras ontem, mas não compreender hoje. Então, seja muito claro, muito objetivo, não dê tarefas complexas, dê tarefas simples, regras simples, para que a criança compreenda aquilo que você está querendo comunicar para ela, tá? E aí, especialmente com crianças de 1 a 5 anos, umas últimas dicas, que são o seguinte: crianças nessa idade, crianças pequenas até 5 anos, têm que fazer atividade física. Quanto mais, melhor. Pelo menos 3 horas do dia delas têm que ser envolvidas em atividades físicas. Correr, pular, saltar, movimentação do corpo, tá? As crianças não devem ficar nessa faixa etária restritas em seus movimentos por mais de 1 hora seguida. Por exemplo, deixar a criança 1 hora ou mais ao dia sentada num carrinho de bebê, numa cadeira presa ou no bebê conforto. A criança precisa estar em movimento, tá? E com relação ao uso de tecnologias, seja assistir TV, vídeos no computador, no celular ou tablet, desaconselhável para crianças com 1 ano de idade ou menor que 2 anos. Crianças menores que 2 anos não devem ter acesso a vídeos, a TV, a celular, nada disso de audiovisual, porque vários estudos publicados mostrando como que isso interfere negativamente no desenvolvimento da linguagem. Crianças com excesso de tela, que a gente chama, que assistem muitos vídeos no YouTube, muita televisão, essas crianças apresentam um grande risco de um atraso no desenvolvimento da linguagem. Para crianças maiores, entre 2 e 5 anos, você já pode ter esse tempo aí de, no máximo, 1 hora por dia e prestando atenção para fazer pausas a cada 20 minutos, para que a criança possa se movimentar, para a criança possa olhar à distância, sair da tela, né? É como se fosse um momento para alongar os olhos e evitar o comprometimento da visão. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que, né, muito frequentemente as crianças, desde muito pequenininhas, ficam em frente às telas e isso não é produtivo, não é saudável para o desenvolvimento delas, principalmente para o desenvolvimento da linguagem. Nos momentos em que a criança estiver parada, leia, conte histórias para a criança, né? Que isso você está dando vocabulário para essa criança. Hora de comer, oportunidades para interagir. Não é recomendado que a criança assista TV ou vídeos no celular ou tablet na hora das refeições. Aproveite esse momento para conversar, para dividir momentos de lazer, de prazer, para brincar com a criança, interagir, né? Então, é a história do aviãozinho. Se a criança gosta de super-herói, agora vem o Homem-Aranha te dar a comida. Interaja com essa criança de uma maneira lúdica, sem recorrer ao recurso da TV ou outros vídeos, tá? E aí, muito importante, né, para a gente encerrar e abrir para perguntas. Muitas crianças estão sofrendo com ansiedade. Crianças autistas é uma comorbidade muito reportada em casos de autismo. Então, as crianças, né, ditas de alto funcionamento, verbais, com boa fala, com boa interação, quer dizer, sem um comprometimento cognitivo mais severo, né, existe a possibilidade da terapia online semanal para essas crianças. E isso é recomendado, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando. Então, se possível, se a criança ainda não tiver com acompanhamento psicológico online, semanal, por conta da pandemia, né, e por isso falamos no online, e for uma criança de alto funcionamento, sem prejuízos cognitivos, essa criança é recomendado que ela tenha esse acompanhamento para ajudá-la a gerenciar esse momento que ela está vivendo, a lidar com a ansiedade, com as suas frustrações e emoções, tá? O mesmo vale para os pais e cuidadores, né? Seja de crianças de alto funcionamento ou de crianças com umas dificuldades mais severas.
Esses pais também precisam de ajuda e a orientação parental online é possível, e não só possível, como a gente tem dezenas de estudos mostrando a eficácia desse trabalho, né? Como um suporte para auxiliar essas famílias a como lidar com essas crianças no dia a dia e auxiliar também no desenvolvimento delas. Então, se possível, procurem ajudas de psicólogos, tem vários fazendo atendimento online, seja para criança, seja para os pais, para ajudar também nesse processo de desenvolvimento no momento atual que nós estamos vivenciando, tá? E aí, antes de abrir para perguntas, né, eu queria dizer, como a professora Luciana mencionou no início, a gente tem aqui na PUC-Rio, oferecido pelo CCE, né, pela Coordenação Central de Extensão, uma pós-graduação lato sensu em transtorno do espectro autista, intervenção em múltiplos contextos, porque a gente acredita, né, que o autista, ele é autista em todo contexto, ele não é só em casa, não é só na escola, ele na vida diária dele, que as dificuldades e os desafios se apresentam. Então, ela é uma pós-graduação multidisciplinar, né, por profissionais de diferentes áreas, como fonoaudiologia, por exemplo, psicologia, podem participar, né, da especialização para aprender estratégias de como ajudar no desenvolvimento do indivíduo com transtorno do espectro autista, porque o objetivo sempre será o desenvolvimento, a melhora, a qualidade de vida desse indivíduo, tá? Então, eu deixo aqui também esse convite para quem tiver interesse em saber mais sobre a nossa especialização, que acontece aos sábados, e a próxima turma inicia em março do ano que vem, tá? Deixo também aqui os meus contatos, para quem quiser também depois entrar em contato, fico à disposição, seja pelo e-mail ou pelo mensagem no Instagram também, tá bom? E agora acho que a gente pode abrir para as perguntas, não sei o que temos aí de perguntas para a gente ver. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela para que a gente possa agora conversar um pouco e eu eventualmente esclarecer as dúvidas que tenham chegado pelo chat, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que temos de perguntas. Mariana, você quer que eu leia para você, para facilitar? Não sei, você... Não precisa, Luciana, eu abri aqui. Então ótimo. Eu abri aqui, sem problemas, tá? Ótimo. Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente pode... Tem uma pergunta aqui do Thiago: o comportamento aprendido poderia ajudar? Eu não entendi a sua dúvida, Thiago, se você puder escrever no chat um pouco melhor, para ver se eu consigo te ajudar, tá? Com a pandemia, as crianças autistas estão ficando em casa só com a família, né? Como se pode ajudar essas crianças no processo de retorno às aulas presenciais? Ótima colocação e dúvida aqui da Mônica, né? Tem sido uma preocupação esse retorno às escolas, né? Como será esse retorno? Porque, sem dúvida nenhuma, será um retorno para uma escola muito diferente daquela que essas crianças deixaram, né? Com protocolos de biossegurança, turmas reduzidas, uso de máscara, não só pelas crianças, mas pelos profissionais, alguns com face shield, enfim. Uma das coisas que pode ajudar muito nesse retorno é conversar com a escola antes, para saber como vai ser esse retorno, né? Se vai ter na entrada alguém, por exemplo, tirando temperatura, como é que o professor vai estar. Por quê? Para que se prepare em conjunto com a escola um material de retorno. De que maneira? Né? Construindo uma historinha social para a criança. Olha, você vai voltar para a escola, a professora vai estar assim usando essa máscara, vai ter explicar para a criança o que vai acontecer, mostrar para a criança o que vai acontecer antes desse retorno acontecer, né? Quando já se souber a data do retorno, porque também antecipar muito pode gerar uma crise. Então, olha, vai voltar na data tal, você vai lá 3 dias antes, enfim, prepare essa criança para esse retorno, explicando para ela como vai ser, conversa com a escola, para ela ter esse acolhimento na chegada, para que isso não gere uma crise, né? Um meltdown mesmo, da criança chegar lá e olha, tudo que ela deixou está diferente. Então, se a gente puder antecipar para a criança essas mudanças, e as histórias sociais podem ajudar nisso, explicando como é que vai ser, né? E se a escola puder ajudar fazendo isso, tirando a foto de como é que vai estar, de como é que vai estar o professor, vai ajudar muito a criança, sem dúvida nenhuma, nesse retorno à escola, tá bem?
Deixa eu ver aqui com a nossa próxima pergunta, tá? Sobre atividade, Mariana, os últimos slides sobre atividade, TV, etc., vale para todas as crianças ou é específica para crianças autistas? Não, para todas as crianças. Todas as crianças. Isso, aquelas dicas ali não é restrita a crianças autistas, não. Muito pelo contrário, tá? Isso é uma recomendação se a gente for olhar da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Americana de Pediatria, quer dizer, há um consenso, né, entre os profissionais dessas áreas, com respaldo da literatura científica, mostrando que o excesso de tela, essa exposição a bebês, inclusive, é totalmente desaconselhável. A gente sabe que muitos pais utilizam como estratégia para a criança comer, mas isso não é recomendado de forma nenhuma. Outras estratégias precisam ser desenvolvidas para isso, até porque é importante a criança observar o que ela está comendo, aprender, conhecer a saciedade dela, aprender a comer sozinha. Então, isso vale, Simone, né, que fez a pergunta, vale para todas as crianças, tá? Deixa eu ver. Bom, eu acho que essas eram as perguntas que tinham aqui. Existe alguma outra? Não sei, Luciana, se teve alguma outra que eu não vi, mas eu acho que não. Eu acho que eram essas as Não, perguntas. são essas mesmo. São essas, né? É isso. Estou aqui vendo. São essas. Teve a do Thiago que eu não entendi, na verdade, qual é a dúvida dele. Pedi para ele escrever, mas não escreveu. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, quiser esclarecer, perguntar agora no chat, estou à disposição para responder. Se alguém quiser também, pode pedir, pode colocar a mãozinha, né? Sinalizar com a mãozinha e a gente habilita o telefone. O telefone habilita o microfone. Tem uma pergunta aqui, se a pós é somente para profissionais da área ou aberta a qualquer pessoa. A pós, ela é voltada para profissionais da área da saúde e educação, tá? Então, qualquer profissional da área da saúde ou educação e tiver interesse, pode participar do processo de seleção, tá bom? Que já está aberto, inclusive as inscrições. Tem uma pessoa levantando o dedo, Tereza. Deixa eu tentar aqui. Pronto, já está habilitada. Pode falar. Pode falar. Parabéns, viu, Mariana, pela sua exposição muito clara, muito objetiva, gostei muito. Eu só queria perguntar uma coisa para vocês, porque para você, assim, como especialista, né, o que é que você sugere para os pais que já estão estressados com essa síndrome que a gente chama síndrome de burnout, que é o cuidador familiar, ele já fica estressado quando cuida de idosos, que é o meu caso, que eu vou falar na próxima palestra, né? Na próxima live eu vou falar sobre isso. Então, eu queria saber também, claro que os pais também estão estressados e evidentemente, talvez você tenha alguma sugestão para essa família assim que também ficou confinada, isolada, fora dos seus hábitos, né? da sua vida nesse antigo normal. Então, eu gostaria de saber se você sugere alguma coisa para que diminua um pouco essa tensão que muitas vezes leva à agressão e a comportamentos inadequados. Sim, é uma ótima colocação, Tereza, sem dúvida nenhuma, né? Os pais, assim, o estresse parental, ele existe, né? Com ou sem pandemia, de pai ou não de criança autista, né? A gente sabe que a parentalidade traz um estresse aí junto. A gente sabe que o estresse parental em pais de crianças autistas é maior que, inclusive, em pais de crianças com qualquer outra deficiência, né? Eles têm uma sobrecarga e muitas das vezes, vamos dizer, a origem, né, desse estresse parental mais intenso, digamos assim, nessas famílias de pais de crianças autistas, ele é oriundo justamente da dificuldade dos pais em saber como lidar com os comportamentos dos filhos. Porque se você tem um filho, por exemplo, que é surdo-mudo, você sabe mais ou menos o que você tem que fazer, ou é um cadeirante, o autismo é uma grande incógnita para muitas famílias, né? Então, assim, a primeira coisa, os pais precisam entender o que é o autismo.
a psicoeducação dessa família é importante, né? Entender qual é a função dos comportamentos dos seus filhos, como lidar, por isso que eu mencionei aí num dos últimos slides, da importância de um acompanhamento de orientação parental para esses pais agora, na modalidade online. Porque, como você mesmo disse, eles estão muito sobrecarregados, né? Especialmente nesse momento, confinados, isolados, com níveis de estresse altíssimos. Então, buscar uma ajuda de uma orientação parental online pode minimizar muito esse quadro. A gente tem alguns estudos muito interessantes falando de estratégias para redução de estresse nos pais por meio de mindfulness. Também tem ajudado muito essas famílias a encontrar um caminho por aí, né, a reduzir o nível de estresse, conhecendo essas estratégias de mindfulness também, tá? De nada. Peraí, deixa eu ver que chegou mais uma pergunta aqui no chat. Como gerenciar as mordidas na hora da crise? Minha filha tem 5 anos e morde muito quando está em crise. Meu braço fica todo roxo. Aí a gente precisa entender, né, por exemplo, se essa reação da mordida, né, é uma reação de um meltdown ou é uma reação de uma birra. Ou seja, se a criança está mordendo porque ela está contrariada naquilo que a gente falou dentro do contexto da birra ou dentro do contexto da crise. Porque, de novo, aí vão ser estratégias um pouco diferentes. Mas eu vou seguir aqui como ele perguntou na crise, meu braço fica todo roxo. Ou seja, essa criança, se ela num meltdown, numa crise, ela busca morder, ela está buscando se regular, dar conta dessa energia, né, que ela precisa colocar para fora por meio da mordida. Então, muito possivelmente, né, e aí os profissionais de terapia ocupacional que trabalham com essa parte sensorial, né, são os profissionais habilitados para isso, podem ajudar, mas o que pode ser apresentado para ela é uma alternativa, ou seja, apresentar na hora dela da crise, onde ela tem a necessidade sensorial de morder. Lembra que eu comentei que na crise acomodações sensoriais podem ser necessárias? Então, se ela tem essa necessidade de morder para dar conta dessa energia, oferecer para ela algo que ela possa morder, né? Ou uma bola de borracha, ou um mordedor. Hoje em dia tem, até, né, por conta, né, do autismo, e disso está cada vez, felizmente, né, sendo mais conscientizado pelas pessoas, a gente tem uns mordedores muito interessantes que são um colar, e aí tem com formatos diferentes, não é aquele mordedor infantil, né, de chocalhinho, não. São coisas diferentes que a criança pode, nessa hora, morder, ou seja, você dá alguma coisa para, nessa hora, ela morder e se regular sem ser, evidentemente, mordendo, né, o braço dela ou de outra pessoa, que isso a gente não, né, não pode permitir essa lesão, isso é muito sério. Então, a gente tem que apresentar uma alternativa a esse comportamento para essa criança. Claro que, se essa criança tiver um acompanhamento com terapeuta ocupacional, vai poder orientar melhor no sentido de conhecer melhor as necessidades sensoriais dessa criança, né? Mas, falando assim, grosso modo, uma das coisas que pode ajudar seria isso, apresentar uma alternativa a ela de algo que ela possa morder nesse momento em que ela tem um meltdown, que não seja, né, o braço do pai, da mãe, enfim, ou o próprio braço, tá? Mais alguma pergunta? Acho que não tem mais nada, não, Mariana. Acho que não chegou mais nenhuma pergunta, não, né? Acho que não, estou vendo aqui. Já estamos chegando ao fim também. Exatamente, já são quase 6h10. A gente vai precisar encerrar. Landeira, não sei se você gostaria de falar dar uma palavrinha final para a gente encerrar aqui. Então, antes de passar a palavra para a Luciana, para encerrar mais um Psicologia com Vida, quero parabenizar a Mariana por abordar um assunto tão importante com relação ao desenvolvimento infantil. Parabenizar também a Mariana pela coordenação desse curso de especialização. É um curso extremamente importante, com grande sucesso e um grande valor terapêutico. A PUC fornece um atendimento no SPA graças a esse curso de especialização coordenado pela Mariana, que é nossa aluna de doutorado, da Juliane, e certamente foi um prazer poder te escutar um pouco sobre essa questão tão importante, tá bem? Mariana, super obrigado, parabéns pelo seu trabalho acadêmico, pelo seu trabalho de
extensão, de prestação de serviço aqui no SPA, e lembrar que a Mariana também tem um consultório que atende exatamente essa população, dentro de uma abordagem que é tão pouco divulgada e tão efetiva para o tratamento, né, desses transtornos do desenvolvimento infantil. Prazer tê-la conosco, Mariana. Super Obrigada, Landeira. Obrigada, Luciana. Foi um prazer, adoro, sempre gosto de levar conhecimento, porque eu acho que a informação a gente consegue transformar as coisas, né? E como a Landeira disse, no doutorado, né, eu sou doutoranda aí do programa, junto com a professora Juliane Borsa, que é a minha orientadora, a gente desenvolveu um protocolo de rastreio para sinais de autismo em crianças de 2 a 3 anos de idade, e a gente está fazendo teleatendimento desse rastreio durante a pandemia gratuitamente, como parte do projeto de pesquisa. Então, também quem tiver interesse ou conhecer quem tem interesse, pode entrar em contato. Só uma palavrinha, lembrar que a Tereza Creuza, que trabalhou conosco há muitos anos aqui no departamento, não é? Prestigiou a sua palestra. Obrigada. A Luciana vai comentar daqui a pouco, ela será a nossa próxima convidada. Exatamente. Assim, só finalizando, né? Mais uma vez, muito obrigada, Mariana, parabéns pela sua palestra, como o próprio Landeira falou, foi uma palestra, e outros colegas também aqui presentes, foi uma palestra muito esclarecedora, eu acho que uma palestra muito didática, né? Então, eu acho, nesse momento, nada como uma boa didática, né? Você sabe explicar, você usa palavras simples, né? Palavras que são de fácil entendimento a todos, né? Então, muito obrigada por esse tempo que você disponibilizou aqui para a gente, para estar conversando aqui com a gente. E como o Landeira falou, na próxima semana, nós também, continuando, né, o nosso ciclo de palestra, nós vamos ter a oportunidade de estar aqui também conversando com a professora Tereza, que está aqui conosco, né, falando sobre envelhecimento. Vai ser a nossa próxima palestrante, né, aspectos psicossociais e vicissitudes em 2020, né, o tema da palestra da próxima terça-feira. E eu já aproveito, convido a todos que puderem, obviamente, a estarem aqui conosco na próxima semana. E mais uma vez, muito obrigada, Mariane. Boa noite a todos. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada pela presença.